Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre as expressões artísticas dentro do universo da arte em papel. Então quando a gente pensa em arte em papel, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o origami, principalmente aquele tsuru, aquele passarinho que as pessoas normalmente sabem fazer. A arte em papel ela é muito mais ampla do que o origami. O origami de fato é uma das expressões, inclusive a gente vai conversar sobre ela, mas existem outras várias maneiras de se expressar a arte em papel. Vale a pena, antes da gente falar sobre as expressões, falar o que é a arte em papel. Porque quando a gente pensa em papel, a gente pensa em muitas expressões artísticas que utilizam o papel. Por exemplo, uma aquarela, uma pintura de óleo sobre uma folha de papel, gravuras também utilizam papel. Então, fala assim, mas poxa vida, se tantas expressões artísticas utilizam papel, por que existe uma expressão diferenciada que é a arte em papel? No caso das expressões artísticas da arte em papel, o papel é o meio de expressão, ou seja, o papel não é suporte para uma outra tinta, para uma outra técnica. O papel em si é a maneira de se expressar, seja a partir da dobra, do corte, do vinco, da sobreposição, o papel é a estrela da arte. Então, essas técnicas são chamadas de arte em papel. Então a gente vai conversar sobre algumas delas, e a primeira dela é o quilling. Não sei se vocês já ouviram falar do quilling, mas essa é uma técnica que tem crescido muito no Brasil, bastante gente trabalhando, tá? É uma técnica que tem um resultado visual muito bacana e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela. O quilling basicamente é a utilização de fitas de papel. A gente faz a articulação dessas fitas de papel com a caneta do quilling e isso é a técnica do quilling. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais e outros artistas que trabalham com quilling, que tem um trabalho incrível, o primeiro artista que eu recomendo para vocês é a Senna Runa. Eu inclusive conheci a técnica do quilling com ela. Se vocês deram uma pesquisadinha, vão ver algumas imagens aqui também a respeito do trabalho dela. É um trabalho muito bacana, vocês veem que tem um apelo visual muito legal, principalmente quando você utiliza maneiras diferentes de articular as fitas de papel e cores diferentes. Outra artista que eu recomendo também é a Yulia Brodskaya. Ela tem inclusive um trabalho muito específico com o quilling, que são os retratos. Ela tem, claro, uma quantidade de técnicas e maneiras de aplicação do quilling muito grande, mas os retratos dela, vocês reparam nas imagens, que são trabalhos bastante precisos, onde ela faz articulações diversas, não somente com o uso da fita do papel, mas também com papel recortado, dobrado, articulado às fitas de quilling, e com isso dá um resultado muito bacana. Então, a segunda expressão artística que a gente vai conversar agora sobre arte em papel é o origami, também conhecido como dobradura. Origami, a palavra origami, ela tem uma origem japonesa e ela vem de oru, que é dobra, e kami, papel. Então é como se a gente tivesse origami, é oru, dobra, papel, kami. Então quando a gente pensa a palavra, a gente já lembra que o origami vem da dobradura, que é pegar uma folha de papel, fazer uma sequência de dobras, e essa sequência de dobras vai gerando o objeto final que a gente vai trabalhar e ter ele como uma expressão final. Existem uma gigantesca quantidade de tipos diferentes de origami, então para isso eu destaco para vocês dois grandes artistas japoneses, porque são os japoneses que têm essa expertise dentro da arte do origami. Então o primeiro deles é o Akira Yoshizawa. Akira Yoshizawa é um grande mestre da dobradura, do origami. Ele já faleceu, mas ele tem uma quantidade gigantesca de dobraduras que ele desenvolveu ao longo da vida dele.
Então a gente pensa em dobradura, a gente pensa naqueles livros que ensinam passo a passo, né? O Akira Yoshizawa, ele desenvolvia essas dobraduras sem ter uma referência. E é bacana porque ele trabalha muito temas da natureza e também retratos. Então é engraçado quando a gente pensa um autorretrato, a gente pensa numa tela pintada, numa aquarela, parece até um pouco mais tranquilo. Mas imagine você fazer um autorretrato em dobradura. E ele, claro, desenvolveu alguns livros, onde ele mostra o passo a passo das dobraduras que ele desenvolveu, mas ao longo da vida dele ele desenvolveu aproximadamente 90 mil origamis, sendo que somente 10 mil desses origamis estão registrados nos livros que ele publicou ao longo da vida, ou seja, tem quase 80 mil origamis aí que infelizmente a gente tem só o objeto final, mas se perdeu o processo de produção com o falecimento dele. Outro artista japonês bastante conhecido que tem produzido uma quantidade de origamis bastante interessantes é o Satoshi Kamiya. Ele é um artista japonês e tem trabalhado muito com origamis de dragões, de animais, bastante próximos aí da cultura japonesa. Dois artistas, duas referências bastante interessantes para se ter como norte, como horizonte dentro da técnica do origami. A próxima técnica que a gente vai trabalhar, que a gente vai conhecer um pouquinho mais, eu falo que é o primo do origami, né? Que é o kirigami. Até o nome é bastante parecido. Kiri, que é corte. Então a gente está falando do corte do papel. Então, ao contrário da dobradura, do origami, que é somente a dobra do papel, o kirigami também tem alguns tipos de corte além da dobra do papel. Eu até trouxe um desenho aqui para vocês verem. O kirigami ele tem esse trabalho que é a possibilidade de você trabalhar com a dobra, mas também com o recorte, e com isso a gente consegue ter o objeto final tridimensional dele. Inclusive esse piano é muito bacana, é um dos exercícios que a gente vai trabalhar na nossa aula de kirigami. Então a gente vai conhecer como trabalhar o kirigami e tem esse trabalho. Mas existem outros artistas também bastante conhecidos que trabalham com kirigami. Então uma delas é a Ingrid Sylacus, que é uma alemã. E a Ingrid ela tem um trabalho bastante interessante porque ela faz uma aproximação do universo do desenhista Escher, que tem um trabalho bastante surrealista, onde ele mistura dimensões diferentes. Ela traz esse trabalho dentro do universo do kirigami. Outro artista que é bastante conhecido também, que é o Mark Hagan, ele é um inglês, e o Mark Hagan ele tem um trabalho muito próximo do universo pop. Então ele trabalha muito, por exemplo, com kirigami de Star Wars. Kirigami de filmes, kirigami de cenas de seriado, todos trabalhando nessa mesma técnica do recorte, da dobra, mas com essa temática. Tanto que ele tem muitos livros, onde ele lança esses livros que a gente vê nas livrarias para comprar. Se a gente der uma prestadinha atenção no autor, provavelmente vai ser o Mark Hagan, que ele tem essa aproximação muito grande com o universo pop. Ele faz livros também de arquitetura, de grandes mestres da arquitetura, sempre com essa mesma temática de você poder recortar e fazer o seu próprio kirigami. Isso é bem interessante. Próxima técnica, a próxima expressão artística que eu vou mostrar porque a gente vai conversar um pouquinho é o paper cutting. Então já é um nome que por ser próximo do inglês a gente já pensa paper, papel, cutting, vem de corte, então é o corte do papel. Ele também tem um nome japonês que é kirie, então pode ser conhecido como kirie ou paper cutting, que é a arte de você fazer recortes no papel, mas recortes com precisão. Eu trouxe um exemplo para vocês de um paper cutting. Então, a partir do recorte, eu fui construindo essa composição, um pouco abstrata, mas a gente percebe que é o recorte de precisão com o estilete. E o resultado final do meu trabalho é exatamente, a gente quando coloca uma folha atrás fica até mais fácil de perceber. E aí a gente vai ter uma aula específica sobre paper cut, onde eu vou contar algumas dicas e entender melhor como funciona.
E para destacar alguns artistas, Peter Callesen, que é um dinamarquês, e ele faz bastante trabalho com assuntos bastante políticos e de construções a partir do recorte de papel. Segundo que eu destaco é uma artista brasileira chamada Ariadne Menezes, e ela também tem um trabalho muito legal. Ela trabalha com temáticas do feminino, temáticas religiosas, espirituais, sempre fazendo o desenho a partir do recorte do papel. E a quinta expressão artística que eu vou apresentar para vocês hoje é a escultura de papel, que consiste na articulação de papel, às vezes de uma ou mais camadas de papel, de maneira a criar uma certa volumetria a partir dessa articulação. E a articulação pode ser uma pequena dobra nos cantos das folhas, a sobreposição dessas dobras, a colocação, por exemplo, daquela fita banana que eu comentei na aula anterior, entre as camadas de papel, que vai fazer com que o papel vai criando esse volume e criando esse momento que é uma escultura de papel, por isso a técnica chama escultura de papel. Existem, claro, vários artistas que trabalham a escultura de papel. Um dos artistas que eu destaco é um brasileiro também, que é o Carlos Meira. Ele tem bastante trabalho relacionado à articulação entre a ilustração, ele é um ilustrador, mas em vez de aplicar essa ilustração no desenho com tinta ou no desenho digital, ele faz a partir do recorte, sobreposição e articulação dessas camadas de papel. Existem outros artistas também que eu destaco para vocês, então a Elsa Moura, que é uma cubana. Quando a gente olha as imagens do trabalho dela, a gente vê essa articulação, essas camadas sobrepostas e esse volume que o papel traz, por isso cria essa sensação de ser uma escultura de papel. Agora já deu para entender que a diferença entre as técnicas que utilizam o papel como suporte, então a gente pensa na gravura, na aquarela, e nas técnicas que utilizam o papel como meio de expressão, que são essas 5 técnicas que eu mostrei para vocês. Claro que elas existem variações, existem a maneira de você articular uma técnica com a outra, então, por exemplo, você fazer um paper cutting, depois um killing por cima, ou você fazer um paper cutting e fazer uma aquarela, ou seja, as técnicas estão aí, mas elas podem, claro, ter articulações e construções artísticas que misturam essas técnicas, e isso é sempre bastante interessante. Então é isso, espero que você tenha gostado desse panorama da arte em papel, dessas 5 técnicas que a gente vai trabalhar agora nas próximas aulas, no trabalho prático de cada uma delas, e vamos ver as dicas para entender como fazer de uma maneira bastante bacana. É uma questão de você soltar a criatividade, de você pegar algumas referências, de você entender e fazer. Então agora é hora de botar a mão na massa para fazer o nosso trabalho. Porque agora você pode fazer qualquer tipo de desenho dentro, é criatividade e é o desenho que você gostar mais de fazer. Então eu vou te dar algumas sugestões. Como fazer com que você consiga vender essas peças ao final da produção.